Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é onde nós depositamos confiança e através do Espírito de Cristo chegamos com ousadia até o Pai. Ele conhece pelas atitudes e Ele sabe quando nós estamos segundo as atitudes do Filho, porque através dele estamos nos bons frutos, como ele nos ensina. Não existe árvore boa dando frutos maus e nem inversamente, uma árvore má dando frutos bons. E ele disse que conhecereis pelos seus frutos. E assim ele nos conhece. Salmo 146 fala da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Nós sabemos que o louvor e a adoração tem que ser com o coração próximo, não com o coração distante, tem que ser com o coração segundo o coração de Deus. E isso só é possível quando nós enchemos do vinho novo, o vinho definitivo, a água transformada no sangue, que testifica que antes era água e espírito, e agora espírito, água e sangue é um só. Assim, quando ele estava ali no Getsemane, antes do traidor lhe entregar, momentos de trevas, do qual os discípulos não puderam vigiar, né? E ele suava como gotas de sangue e orava em espírito, testificando que ele é a palavra, que é a água, o espírito e o sangue é um só. Assim como o soldado, quando perfura o seu lado, jorra a água, e ali ele esvaziou do seu sangue. Pai, recebe o meu espírito, testificando que o que era água e espírito agora é água, espírito e sangue é um só. O espírito é o testemunho da verdade, né? Sai-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. A Bíblia diz que a nação que rejeita a revelação do Senhor, que é aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, é Cristo Jesus. Na antiga aliança, como Cristo, ungido de Deus, e na nova aliança do qual nós somos ministros, através de Jesus, o Filho do homem. A semelhança do homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. E todo aquele que, assim como o Onipotente o guardou, ele é aqueles que perseveram segundo o seu Espírito, estão debaixo das suas asas, como ele diz no lamento profético a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, por quantas vezes vos quis ajuntar como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Aqueles que rejeitam a sua verdade, aqueles que, com entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal, há condenação, porque não se alcança a perseverança nas boas obras que produzem a fé e andam juntas. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque as atitudes de entendimento de próprios olhos não se desviam do mal. E a Bíblia diz que todo homem esteja sujeito a Deus
Atualmente ele governa através de Cristo, através de Jesus, que o governo está sobre os seus ombros. Sujeitai e temei a Cristo, e o diabo fugirá de vós. Mas aqueles que resistem a Cristo acabam se sujeitando a Deus, sujeitando a doutrinas humanas, doutrinas de demônios, das profundezas, que acabam lhe levando cada dia mais a curso da sua alma à condenação. A nossa esperança está nele, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, aquele que faz a justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, ó teu Deus, ó Sião. É de geração em geração, louvai ao Senhor. Louva-se ao Senhor não com mover de lábios. Não adianta mover de lábios, levantar mãos que não são santas ao alto dos céus, quando estão cheias de sangue de inocente. Ele diz, e nos diz: vós sois aqueles que completaram a medida de vossos pais, a medida das taças, e se derrama a ira do cordeiro por conta da desobediência, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós buscamos a sua verdade, quando nós permitimos que no nosso coração habite a presença gloriosa de Cristo Jesus, e nós perseveramos ouvindo as suas advertências que nos mantém no caminho, ele é a própria bênção, ele é a semente, e nós temos em nós aquele que é abençoador, aquele que é galardoador, aquele que recompensa a cada um segundo as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. E nós perseveramos segundo não o nosso querer, como ele mesmo disse ao Pai, antecedendo aquele espetáculo ali na cruz: Pai, se possível, não me passa desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas segundo a tua. Como ali ele disse para que se cumprisse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas na verdade ele já dizia ali aos seus discípulos que naquele momento eles iriam o negar, eles iriam se ausentar diante dele, porque eles não podiam beber daquele cálice, E assim ele disse: mas eu não estou só, o Pai está comigo. O Pai o justificou. O tribunal falho dos homens, que ali condenaram aquele que causa nenhuma havia, a não ser a inveja que estava em vossos corações, com ódio, que toda vez pegavam pedras para o apedrejar, porque não queriam que ali ele era uma ameaça às suas sinagogas, porque eles alimentavam a mentira, eles eram avarentos, e Jesus expunha todas as suas más obras. Através dos sinais e das maravilhas que ele operou como grande profeta, de Deuteronômio 18, ele fez sinais que nenhum daqueles sacerdotes fazia, porque ele veio do alto, assim como nós buscamos aquele que é do alto. Elias, quando estava ali para ser arrebatado, Eliseu ali o acompanha, ele disse: me dê porção dobrada. E ele disse: dura coisa me pediste, mas se vires o que vai acontecer aqui, certamente receberás. Porque
o homem que quiser se revestir do Espírito Santo, ele tem que buscar do alto. Se o homem quiser algo, segundo opera a fé, ele tem que buscar do alto, né, e não em homens. Maldito do homem que confia no homem. Maldito do homem cuja confiança, coração, está em homens e cujo coração afasta de Deus. Ele se torna uma própria maldição, porque não se tem um entendimento e não se desvia do mal. E quando ele persevera segundo as más atitudes, as obras infrutíferas do diabo, ele vai colher, né, aquilo que é segundo as obras infrutíferas, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E assim, aquele que semeia segundo a carne, semeia para a destruição, porque não se alcança a bênção do Senhor, não se louva e adora ao Senhor com a devida atitude benigna, né? Aquele que bajula somente lábios, não se alcança o cumprimento da promessa, não se anda pelas águas, porque ele é a primícia, né? E através do primicista é que nós alcançamos as bênçãos espirituais. Quando ele está em nós, nós somos vencedores em Cristo. Tudo aquilo que o maligno utiliza para nos derrubar, para nos atrapalhar, ele não consegue, porque agindo a bênção que está no nosso coração, o vinho novo, do qual nós somos odres novos, porque o vinho porque o odre velho, ele se rompe, né? Ele não permanece, porque se rejeita a fé, não tem mais o vinho novo, não tem a alegria no coração, porque se corrompe, se amolda segundo o padrão deste mundo, né? E já não se alcança a glória, a honra e a imortalidade, da qual ele não divide com homens, mas nos compartilha através do seu Espírito Santo. E quando, conforme João 3,30, que ele cresça, né, que eu diminua, nós temos que diminuir a cada dia mais, né, alcançar a estatura mediana da plenitude de Deus através de Cristo, porque através do exercício constante da fé, nós examinamos os espíritos, né? Deus é aquele que pesa os espíritos e a sua balança não é enganosa. E todo aquele que tem o Espírito de Cristo, todo aquele que testemunha que Cristo é aquele que veio do alto dos céus, habitou no meio de nós, passou por aquela morte cruz, fez as aparições há cerca de 40 dias, ressuscitou ao terceiro dia. Todo aquele que persevera, confirmando, testificando do testemunho, testifica que Deus é verdadeiro, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra, para que não faça as suas promessas. Assim como ele disse que ele é aquele que destrói todo o altar idólatra, ele destrói toda vã filosofia. Ele é aquele que está unindo o povo num só propósito, num só coração. Aqueles que perseveram segundo o espírito do erro, aqueles que perseveram se opondo à sua verdade, ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes, né? Porque agindo ele ninguém impedirá. Ele tem a chave de Davi. Ele é aquele que tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no alto dos céus. Tudo aquilo que nós desligamos aqui na terra é desligado no alto dos céus. Ele tem a chave da morte, a chave do inferno. E ele diz: todo aquele que não persevera, todo aquele que não negar-se a si mesmo, que perder a sua vida, eu também
não o confessarei diante do meu Pai e dos anjos, né? Os anjos, um é que planta, o outro é que colhe. Os anjos são ceifeiros, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna, né? Ele diz, de agora em diante vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque ele, feito um pouco menor que os anjos, ele venceu os anjos, do qual a Bíblia diz que o próprio Satanás disfarça de anjo de luz, e ele os venceu e tornou uma aliança, né? Tornou um mediador não somente entre Deus e homens, ele é o único mediador, mas também tornou um mediador entre os anjos. Tamanho os anjos o glorificam. E assim, em mais um dia, que a gente continue perseverantes, anunciando o Evangelho, porque a ordenança é ide e anunciai o Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque aquele que não crê está rumo à destruição. Como ele disse, eu não vim destruir as almas, mas vim para salvar aquilo que está rumo à destruição. Mas todo aquele que, se não crer, se não chegar até ele, se não confessar de lábios e através das atitudes permanecer ouvindo as suas advertências que nos permanece no caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e adentrou novamente nos céus. Nós temos que seguir o alimento espiritual do qual nós conhecemos, que nós buscamos na fonte. Nós não buscamos em homens, nós buscamos direto na fonte. Nós buscamos, ele disse, eu sou a fonte, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede, será uma fonte a jorrar. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, e nós temos que estar cheio da água transformada no vinho definitivo, porque quando assim nós fazemos, nós somos uma água a jorrar para aqueles que estão com a língua ressequida. Nós temos que compartilhar do pão, do qual nós recebemos todos os dias do alto, para que através do pão da vida haja multiplicação de pães, que é salvação de almas. E os anjos fazem festa no alto dos céus, quando um pecador se arrepende e se apaga uma multidão de pecados. E em mais um dia anunciando a verdade, porque essa verdade, essa sabedoria, ela é válida para salvar a vida daquele que o tem e anunciar àqueles que estão segundo as trevas, resplandecer a luz sobre todos os povos e as nações, para que venham se arrepender dos seus pecados, seus maus caminhos, e alcançar, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e aí, daquele dia, daquela hora que somente o Pai sabe, alcance a salvação e a vida eterna, e ainda que se o Espírito, que ninguém pode detê-lo, quando o Senhor lhe retira, assim, aqueles que ainda expiram, estão dormindo em Cristo, aguardando com expectativa, porque a Bíblia diz que aqueles que dormem mais nada sabem, né? Mas os que dormem, os que morrem nada sabem, mas os que dormem em Cristo, a Bíblia diz que eles ouvirão a sua voz, aqueles que são do seu aprisco. E haverá a ressurreição, juntamente com aqueles que tiverem de pé, perseverantes na fé, aqueles que não permitem que seja roubada a coroa da vida, aqueles que perseveram com o seu nome escrito no livro da vida. E assim nós perseveramos dia após dia. Jamais permitas que
a coroa seja roubada, porque através do vinho definitivo nós somos renovados dia após dia, segundo o capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, manejando bem a palavra da verdade, a espada que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, juramento que não se arrependeria, jurou por si mesmo, porque não achou ninguém maior. O maior abençoou a semente de Abraão, a promessa, o Emanuel, o Pai de multidões, do qual nós o seguimos, revestimos a cintura com a verdade, os lombos, revestindo a couraça da justiça, porque aquele que segue segundo ele, segue em justiça, em equidade, segue perseverante na oração, como ele nos ensina, daquela viúva que importunava, um juiz que não temia a homens e nem a Deus, e julgou a causa porque aquela persistia, perseverava, e assim Jesus nos ensina. E aquele juiz disse: bem que não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa, e assim ela julgou. Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual ele diz que esses é meu irmão, é minha irmã, e ainda aqueles que perseveram em obediência àquilo que o Pai disse: este é meu filho amado, em que me compraz, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, tem um amigo na adversidade, do qual, quando nós investimos, não aonde a traça é a ferrugem e o ladrão rouba, ele é aquele que, buscando o reino dos céus e a sua justiça, nós investimos no alto, aonde a traça e a ferrugem não consomem. E ele é aquele que abre o celeiro e provém tudo aquilo que nós necessitamos. O pão nosso de cada dia, o espiritual, que é o alimento, que é o principal, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e ainda nos concede o pão diário necessário, né? Tudo ele nos acrescenta, até mais do que nós pedimos, porque temos que pedir segundo o Espírito, porque a Bíblia diz que aqueles que pedem segundo a carne, pedem por motivações erradas, né? Pedem para esbanjar naquilo que é carnal, naquilo que há no mundo. E ele disse: aquele que ama o mundo e aquilo que há no mundo, não ama a Deus. Aquele que odeia o seu irmão, a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Não se cumpre, se não for pelo seu Espírito, o grande mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Amar o próximo como a ti mesmo, porque Jesus disse que aquele que cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos oprimidos, fazei em oculto, que o Pai que está no alto os galardoa, recompensa. Não fazeis para serem vistos pelos homens, mas aquele que assim o faz, grande é o galardão, porque aquele que oferta na vida de um necessitado, ele empresta ao Senhor. Mas fazeis sempre como fonte de alegria, nunca como fonte de lucro, porque ele não vê exteriormente como um homem, mas ele sonda o intento do coração. E quando procede por interesse, não opera segundo o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor que nos constrange, né? Que ele nos amou primeiro. Não é um amor segundo o amor do mundo, que é o interesseiro, o filéu entre amigos, o eros entre casais. Não é este amor que espera algo em troca. Nós temos que operar segundo o amor
E mesmo assim ele recompensa. A Bíblia diz que ele não fica devendo a ninguém e ele tem nos galardoado, segundo as atitudes de cada um, quer sejam boas, quer sejam más. E em mais um dia, Jesus, nós te pedimos para que o Senhor continue purificando o templo, destruindo toda a vã filosofia, todos aqueles que ensinam a adorar estátuas e imagens, retira no meio do seu povo toda a vã filosofia, toda doutrina humana, aquilo que não condiz com a sua palavra, retira no meio de nós, que permaneça somente aqueles que anunciam a sua verdade, aqueles que não distorcem a verdade para interesse próprio. Continua retirando aqueles que usam a sua obra por interesse, fazem da sua casa de comércio, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração. Continua derrubando a mesa dos cambistas, continua retirando aqueles que têm espírito enganador, que ao invés de aproximar o povo de ti, tem afastado, porque anunciam aquilo que lhe é próprio. Nós falamos não daquilo que é próprio, nós não justificamos a nós mesmos, é tu que nos justifica, e nós anunciamos aquilo que o Senhor coloca em nossas bocas. Anunciamos em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores que gloriam em vossas fraquezas, e é na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa dia após dia. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.